Oi, gente. Acho que a minha internet está dando umas osciladas aqui, mas vamos lá. Começando novamente, muito boa noite. Inês Martins por aqui. Oi, Simone, boa noite. Ivone, minhas queridas. Sejam bem-vindas. A internet caiu, eu entrei de novo, mas vamos lá. Essa live é uma live que eu faço segundas, quartas e sextas, às 21h30, uma live curtinha para trazer um insight, uma sacada, uma virada de chave para você que me acompanha aqui pelo meu Instagram. Sejam bem-vindas, minhas queridas, bora lá. Eu quero trazer uma pergunta para você. Você se considera uma mulher forte? Uma mulher poderosa em algum nível? Se você se considera, coloca aí, eu me considero uma mulher forte. E eu tenho uma pergunta para você. Quando você olha no espelho hoje e vê que sim, você pode ter até algumas inseguranças, mas você é uma mulher forte, você chegou até aqui, você já superou um monte de coisas, mas o que você realmente vê? Essa mulher forte, fodona, independente, tá realmente feliz ou ela tá escondendo só as cicatrizes da vida? Por que eu tô perguntando isso? Porque a maioria de nós, mulheres consideradas fortes, eu me considero uma mulher forte, sei de onde veio essa minha necessidade de ser forte. Algumas de nós cresceu num ambiente que era instável, então desde muito cedo teve que ser madura, teve que proteger os pais, né, de brigas, ser a mediadora do ambiente familiar. Algumas de nós sofreu abuso na infância, outras sofreram bullying na escola, né, ou às vezes até no ambiente familiar. E aí a gente vai aprendendo que essa força, ela não nasce tão naturalmente em nós. Ela é fruto daqueles dramas da infância e da adolescência. E aí a nossa mente, ela vai ficando confusa sobre isso. Parece que pra gente ser forte, pra ser fodona, poderosa, etc e tal, tem que ter doído. Ou tem que continuar doendo. E isso faz com que a gente viva carregando o mundo nas costas. Sem tempo pra nós, sem conseguir delegar nada, porque parece que força é sinônimo de dor. Quem aí se sente assim? Quem aí já se pegou pensando assim, eu não vou delegar isso aqui, não vou passar para ninguém, porque é minha obrigação fazer. Quantas vezes a gente não se vê assim no ambiente doméstico, né, dentro de casa? Quantas vezes a gente não pensa, poxa, eu podia deixar isso daqui para fazer depois, mas eu vou fazer agora, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ou se eu não fizer, ninguém vai fazer do meu jeito. E isso vai fazendo com que a nossa força seja sinônimo de dor. É um ser forte, doloroso, dolorido. Quem aqui já passou por isso, já se sentiu assim ou ainda se sente? Eu não sei se vocês sabem, mas os nossos dramas de infância, eles nos acompanham a vida toda. O nosso trabalho como terapeutas e hipnoterapeutas é ajudar a ressignificar essas experiências. Mas ressignificar uma experiência não significa que a gente teve uma amnésia, que a gente esqueceu o que aconteceu pra gente lá atrás. Não significa isso. Significa apenas que nós estamos lidando com a experiência que aconteceu lá atrás de um jeito novo, com um olhar novo, de forma mais leve. Então aquilo que nos assustou, que nos tirou a força lá atrás, que nos amedrontou, tá lá num cantinho na nossa memória, mas não nos afeta mais com a mesma energia do passado. E isso é muito empoderador. É isso que faz com que a gente também cresça, se desenvolva e sejamos mulheres fortes. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é a seguinte. Tá bom, muitas mulheres se orgulham de ser fortes, eu me orgulho de ser forte e talvez você também se orgulhe de ser forte. Mas será que você consegue também ser cuidada? Você se permite ser cuidada? Quem aqui sente no dia a dia que é muito mais fácil cuidar do outro, dar para as outras pessoas, oferecer ajuda, sei lá, dar presente, do que receber? Porque essa é uma outra característica de mulheres que se tornaram fortes porque na infância ou na adolescência tiveram que se forçar a serem fortes, tiveram que crescer antes da hora, tiveram que amadurecer antes da hora. Ou tiveram que fazer isso para não se sentirem abandonadas, rejeitadas, não amadas. Quem aqui sente isso? E aí o que acontece? Você está num ambiente querendo muito cuidar dos outros, mas não sabe receber, não acredita que merece, não se permite receber.
E como eu falei, as coisas da nossa infância, elas continuam acompanhando a gente. Então, é um exercício diário você olhar para você e se lembrar que você merece. Que ser forte não é carregar o mundo nas costas. Que ser forte é saber delegar. E quando eu delego, Inês, o outro vai lá e não faz direito. E daí? O mundo vai acabar por isso? Não vai, né? A Catarina tá colocando ali, eu sou assim. Pois é, eu também sou, né? Então é o meu trabalho, é o meu desafio diário mudar isso. Desde todas as terapias pelas quais eu passei, eu tô, sei lá, anos luz à frente do que eu era lá atrás. Mas delegar é até uma dificuldade social, porque nós mulheres crescemos com a ideia de que é a mulher que tem que fazer as coisas. Quando a gente está pensando em ambiente doméstico, tarefas da casa, na nossa cabeça está implícito que somos nós que temos que fazer. Então, quando a gente pede para um filho adolescente, ou para o esposo, ou para alguém que está na casa fazer alguma coisa, a gente vai lá fiscalizar para ver se está certinho, do jeito que a gente acha que deveria ser feito. E com isso, como que nós nos sentimos? Exaustas a maior parte do tempo, com a sensação de que a gente não vai mais dar conta, que a gente não vai mais aguentar. Quem aí se sente aí, deixa um coraçãozinho aí para eu saber se vocês estão me acompanhando. E se foi assim com você na tua infância, por algum motivo você teve que crescer antes da hora, teve que superar bullying, abusos, coisas desse tipo, eu tenho um convite para você. Tem algumas pessoas que estão aqui comigo que até já sabem disso. Eu criei um grupo terapêutico gratuito, ouviu bem? Gratuito, onde você pode vir, é só para mulheres, e nesse grupo nós trabalhamos várias coisas juntas, feridas emocionais, ressignificando essas experiências. Nós nos apoiamos, porque as mulheres juntas conseguem fazer isso, num grupo que é coeso, onde não existe julgamento, um grupo de WhatsApp, onde a gente vai falando, eu vou fazendo algumas reuniões, trazendo algumas provocações, alguns desafios. E quem está comigo no grupo já sabe que ali a gente cresce muito juntas. E aí, antes da gente falar mais precisamente desse grupo, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. O que é mais difícil para você? Delegar ou ser cuidada? Ou as duas coisas juntas e misturadas? Por quê? Esses dois desafios fazem com que a gente, ao superá-los, sejamos fortes de verdade. A nossa verdadeira força está em delegarmos, deixarmos que outras pessoas participem, né? Tem gente escrevendo aqui as duas, né? Pois é, as duas coisas são difíceis. Sim, por conta de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, quando você aprende a delegar e ao mesmo tempo se permite ser cuidada, a sua mente começa a te ajudar nesse sentido. Porque talvez quando eu fale assim para você, você se permite ser cuidado, você vai falar assim, nossa, mas por quem, né? Quem será que está disponível para me cuidar? Só que a nossa mente, ela cria as coisas para nós da maneira como nós estamos direcionando, encaminhando ela. Então, se eu acho que eu não mereço ser cuidada, se eu nunca nem paro para pensar nisso, eu não crio as condições para receber cuidado. Olha que doido isso. Então eu não sou cuidada, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, eu vou reafirmando isso e continuo vivendo assim. Então, o desafio de hoje, vamos colocar assim, o que você tem para aprender hoje aqui comigo é o seguinte. Primeiro, escolha uma coisa no seu dia, uma coisa só, que você vai delegar. Delegar é diferente de delargar, não vou soltar e dane-se, ninguém faz, não é isso. É passar para alguém realmente. Alguém do seu convívio, alguém que mora na sua casa, que trabalha com você, uma amiga às vezes, uma coisa que você pode fazer, mas que você também pode passar para alguém fazer. Experimenta e fique em paz se aquilo não ficar exatamente da maneira como você planejou que ficaria. Que isso é difícil para nós também, né? Tem que ir lá e conferir se tá bom. Não, tá do jeito que a pessoa fizer, tá bom. E você vai ver que você dorme e acorda, o mundo não acaba porque não saiu do jeitinho que você planejou. E a segunda coisa que eu quero que você preste atenção é sobre o sentir-se merecedora de ser cuidada. E se você se sente merecedora de ser cuidada, quer receber cuidados, venha então para o nosso grupo. No nosso grupo a gente cuida umas das outras. De que maneira? Através das nossas interações, das nossas conversas, dos nossos compartilhamentos. E ali todas nós crescemos juntas.
Eu vou terminar essa live, eu vou fechar ela daqui a pouquinho, eu deixo ela salva no meu perfil, mas eu vou subir nos stories também para as pessoas acompanharem. E lá eu vou deixar o link para você entrar para o meu grupo depois. Venha para esse grupo. Esse grupo é um grupo muito poderoso. A gente está começando uma etapa dele agora. Algumas mulheres ainda estão entrando. Se você tiver uma amiga que você queira compartilhar, alguém da sua vida, sua mãe, sua irmã, sua prima, passa o link para elas, deixa entrar para o grupo. A gente vai se atualizando lá dentro e vamos crescer juntas. Então, resumindo, ser forte não é carregar o mundo nas costas, é aprender a delegar e aprender a receber cuidados. Tá pronta para passar por isso? Vem com a gente. Meninas, muito obrigada pela presença. Estamos juntas. Quarta-feira, 9h30, eu estarei aqui novamente com mais uma live curtinha de 10 minutos. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.